Olá, grão-curseiros! Olá, futuros servidores públicos! Sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de noções de informática. Estamos aqui para iniciar nosso projeto 8020 para o concurso do TJ São Paulo. E eu vou lecionar para vocês a parte de informática. Nesse primeiro bloco de aula, a gente vai ver o seguinte assunto: Microsoft Windows 10 ou superior. No último concurso, caiu duas questões falando sobre o Windows 10. Mas antes da gente continuar, segue lá no meu Instagram, @professor.leonardo.vasconcelos. Bora para a aula! A primeira coisa que pode perguntar para vocês dentro da sua prova é qualquer coisa sobre sua área de trabalho, também conhecido como desktop. Na sua área de trabalho, você pode ter ícones que vão representar programas como a lixeira, pastas ou arquivos. E pode também conter atalhos. Atalhos vocês vão ver que vão ter uma setinha aqui no canto esquerdo inferior. E o que são esses itens? Ao clicar, ele vai abrir o programa, o arquivo ou a pasta. A lixeira, ela serve para armazenar temporariamente arquivos e pastas que foram excluídos do computador. As pastas, também chamadas de diretório, servem para organizar arquivos e outras pastas. E o arquivo propriamente dito é a informação. Pode ser um programa, assim como pode ser um documento de Word, uma planilha eletrônica do Excel e outros programas. Podem ser, inclusive, atalhos para abrir uma pasta, atalho para abrir um programa, atalho para abrir um arquivo. Geralmente, na parte inferior, encontramos a barra de tarefas. A barra de tarefas ela é dividida no seu canto esquerdo pelo botão ou menu iniciar. Logo depois, a gente encontra o Cortana. Isso a gente está falando do Windows 10. Deixa eu te falar uma coisa, no Windows 11 não tem o Cortana, tá? Então, primeira coisa de diferença entre um e outro, não tem o Cortana. Logo depois, a gente tem o Visão de Tarefas. O Visão de Tarefas pode ser aberto com a tecla de atalho Windows mais tabulação. E o Visão de Tarefas me permite criar novas áreas de trabalho e alternar entre essas áreas de trabalho ou programas. Logo depois, a gente tem um local que eu posso fixar e desfixar programas, atalhos para abrir programas, temos uma área de notificação, um relógio calendário, um botão mostrar área de trabalho e praticamente a diferença para o Windows 11 é não ter esse Cortana e essas ferramentas ficarem mais centralizadas na barra de tarefas. Falando em barra de tarefas, pode ter outros itens além dos que foram falados, como, por exemplo, clicando com o botão direito, há a possibilidade de você exibir as barras de ferramentas endereço, links e área de trabalho. Há também como exibir o Pessoas. O Pessoas me permite visualizar os contatos que eu tenho salvo, por exemplo. É um programa, é um aplicativo. Há também na área de notificação uma área onde eu consigo ver se minha bateria está carregada ou não, qual o nível de bateria. Se estivesse carregado, teria um símbolozinho de tomada nessa bateria. Aqui é o ícone que eu consigo visualizar se está conectado ou não ao Wi-Fi, e nesse caso está conectado. Depois aqui o alto-falante seria para visualizar o som. Se tivesse sem som, teria um X em cima. Logo depois, este ícone é o espaço de trabalho Windows Ink, que no Windows 11 já não existe mais. Ele permitia criar esboços de telas e permitia também tirar prints da tela e escrever em cima deles. Clicando com o botão direito, você pode mandar também exibir o teclado virtual, para que você possa fazer entradas clicando em cima desse teclado. O idioma que está sendo utilizado pelo seu teclado, a data e a hora, o calendário, e por último o botão mostrar área de trabalho. Esse botão para mostrar a área de trabalho, a tecla de atalho, é o Windows D. O Windows D ele vai mostrar sua área de trabalho, minimizando todos os programas. Se falar de minimizar, normalmente a tecla de atalho é Windows mais M,
para minimizar todos os programas. Lembrando que o Windows mais a tecla de tabulação abre o visão de tarefas, a tecla Windows sozinha ou a tecla Ctrl mais escape, Ctrl mais S, abre o botão iniciar. O Cortana era o Windows mais C. Hoje, se eu usar o Windows mais C, ele vai abrir o Copiloto no Windows 11. O Copiloto é a inteligência artificial da Microsoft que foi adotado já no Windows 11. Falando de visão de tarefas, no último concurso, na última prova, teve questão do visão de tarefas. O visão de tarefas, ele se ocupa em gerenciar janelas, então eu posso alternar entre os aplicativos, os programas que estão abertos, tanto no Windows 10 quanto no Windows 11. Além disso, o visão de tarefas me permite criar múltiplas áreas de trabalho virtual. Tecla de atalho para abrir, lembrando, é Windows mais tabulação. O ícone atualmente é esse ícone aqui no Windows 10. E quando você clica nele, ele vai abrir, deixa eu passar mais alguns slides, essa tela aqui. Essa tela é a tela do visão de tarefas aberto. Reparem que eu vejo os programas que estão abertos, eu posso criar novas áreas de trabalho no canto esquerdo superior e posso visualizar os últimos arquivos que eu abri. Anota aí, porque caiu na último concurso e também está dentro do edital que você precisa saber sobre sua área de trabalho. Voltando aqui, então, já entendemos o que é o visão de tarefas. Bora para entender o que é a lixeira. A lixeira, esse ícone da lixeira, vazio ou cheio, ele fica na sua área de trabalho. Essa lixeira pode ser personalizada. Você pode clicar com o botão direito, escolher a sua propriedade. Reparem que cada disco interno do computador, cada HD, disco rígido, ou SSD, drive de estado sólido, tem sua própria lixeira, onde você pode personalizar o seu tamanho ou escolher para que nenhum arquivo seja movido para a lixeira, e sim excluído imediatamente, excluído permanentemente. Uma outra opção que você pode ter é se vai exibir ou não uma janela, uma caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Lembre-se, a lixeira armazena todos os arquivos deletados, excluídos do HD, do SSD, da sua área de trabalho, por exemplo. Por quê? Do pendrive, do cartão de memória, de uma pasta compartilhada na rede, ele já exclui permanentemente. E se você utilizar a tecla de atalho Shift, mais uma maneira de exclusão, Shift Delete, clicar com o botão direito Shift excluir, ele exclui permanentemente sem enviar para a lixeira. Uma vez o arquivo na lixeira, ele pode ser restaurado, recuperado. Você pode voltar a utilizar. Normalmente, por padrão, ele restaura para o local da onde ele foi excluído. Se eu excluir da área de trabalho, ele restaura para a área de trabalho. Agora, deixa eu falar uma coisa. Não confunda a área de trabalho com área de transferência. Área de transferência é uma área reservada na memória do computador que armazena temporariamente tudo que você copiar e ou recortar para que você possa colar em outro local. Então, área de transferência é para você transferir um texto, transferir uma imagem ou mesmo um arquivo, ou fazer cópias. Agora, a área de trabalho é aquela área principal quando você liga seu sistema operacional Windows, onde você vai realmente trabalhar em cima dos programas, dos aplicativos. Alternando entre janelas. Uma das maneiras de alternar entre janelas é utilizando a tecla de atalho Alt-Tab. Quando você usa o Alt mais a tecla Tab, ele vai mostrar no centro esta janela com as janelas dos aplicativos que estão abertos. E aí,
você pode clicar ou ficar apertando, mantendo pressionado o Tab, o Alt, e com o Tab para você alternar entre a janela que você deseja. Agora, existe uma outra maneira de alternar utilizando o Alt ESC, Alt Escape. Como funciona? Ele alterna entre janelas na ordem inversa de abertura, ou seja, o último que foi aberto vai ser o primeiro que você vai visualizar. E o Visão de Tarefas, que você já aprendeu comigo, que é a tecla de atalho Windows Tab, permite também alternar entre os programas que estão abertos. Então, é outra funcionalidade que tem, além de poder criar nova área de trabalho virtual e alternar entre essas áreas de trabalho virtual. Agora que a gente já conheceu a nossa área de trabalho, nossa área de transferência, vimos a barra de tarefas, cliquei lá no botão menu iniciar. Posso ter utilizado a tecla Windows, posso ter utilizado a tecla de atalho Ctrl Escape. Ele vai abrir esse menu iniciar. Nesse canto aqui esquerdo, você tem os programas mais usados, adicionados recentemente e todos os programas que foram instalados na sua máquina em ordem alfabética. No canto esquerdo, você tem o botão menu Desligar, Configurações e Conta de usuário. E no seu painel à direita, no ambiente Metro, você pode estar criando grupos para organizar, colocar atalhos, fixando esses programas para que você possa abrir, por exemplo, calendário, e-mail e outros programas. Tem como redimensionar para o tamanho pequeno, médio, largo ou grande. Pequeno, médio, largo e grande. Além disso, você pode desfixar, tirar do menu iniciar, pode ir mais, desativar o bloco dinâmico. Bloco dinâmico, ele ficava passando imagens, ficava mostrando e-mails. Posso clicar com o botão direito e escolher para fixar na barra de tarefas, criando um atalho para facilitar a abertura, ou ir na loja da Microsoft, classificar da opinião, ou ainda compartilhar com outro usuário. E, por último, posso desinstalar um programa. Clicando com o botão direito em cima de um programa, também há essa possibilidade de desinstalar um aplicativo, um programa. No menu iniciar, quando você clica em cada uma dessas opções, ele vai abrir determinada ação. Por exemplo, cliquei no ligar e desligar. Ele vai abrir um menu onde eu posso suspender, desligar e reiniciar. Vamos entender o que faz cada um. O desligar, ele encerra todos os programas de maneira correta, encerra o usuário, faz um log-off e depois desliga por completo o computador, não consumindo mais energia. O reiniciar é bem parecido, só que em vez de desligar, ele vai fazer um novo boot, recarregar o sistema operacional. E o que seria o suspender? Cuidado para não confundir com o hibernar. O suspender, ele vai colocar o computador no modo que vai consumir menos energia. Ele vai desligar alguns componentes, como, por exemplo, seu HD, seu monitor e outros componentes, porém mantendo a vitalidade, mantendo o computador ainda ligado, consumindo pouca energia. Ao mexer no teclado, no mouse ou apertar o botão de desligar, ele vai acordar desse estado de suspensão, religando todos os equipamentos e voltando no local onde você parou. Esse é o suspender. É diferente falar do suspender e o hibernar. O hibernar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma cópia do estado que está lá na sua memória principal, memória RAM, gravar em disco no HD, é uma memória não volátil, e vai desligar de maneira correta o computador. Ao tentar religar o seu computador, apertei o botão de Power. Ele vai ver que tem aquele estado de memória e vai recarregar, colocando você no mesmo lugar onde você parou, com todos os programas e arquivos abertos. Então, qual a diferença principal? O suspender ainda está consumindo energia, pouca,
e o hibernar não, ele desliga por completo, mas os dois vão voltar no local onde você parou. O suspender de maneira mais rápida, o hibernar um pouco mais demorado. Cliquei em configurações. Em configurações, eu posso ir em sistema, configurar minha tela, meu som, notificações, energia. Em dispositivo, adicionar e remover um Bluetooth, um dispositivo Bluetooth, uma impressora, configurar meu mouse. Posso vincular meu celular, meu smartphone, tanto faz com o sistema operacional Android, iPhone, com iOS, ou mesmo o Windows instalado no smartphone. Em redes, eu posso conectar ao Wi-Fi, colocar em modo avião. O modo avião ele para todo o sistema que transmite radiofrequência. E com isso, ele desliga a placa de rede sem fio, o Wi-Fi, desliga o Bluetooth, desliga o infravermelho. VPN me permite criar uma rede privada virtual, um tunelamento criptográfico para acessar essa rede privada de uma empresa, de uma organização, como eu estivesse dentro dela. Em personalização, eu posso mudar a tela de fundo, a tela de bloqueio, as cores. Em aplicativo, eu posso desinstalar um programa, posso mudar o padrão. O que seria o padrão? Todos os arquivos têm uma extensão. Pode ser que tenha alguns que não tenham extensão, mas a maioria tem extensão. A extensão serve para definir para o sistema operacional qual é o programa padrão para abrir aquele tipo de arquivo. Se por um acaso eu quero mudar o padrão, eu posso. Por exemplo, um PDF, hoje em dia, por padrão, ele abre no navegador. Abre lá no navegador, por exemplo, Microsoft Edge. Mas eu não quero mais abrir ali, eu quero abrir, por exemplo, agora no Adobe Acrobat Reader, que eu já tenho instalado. Eu posso vir em menu iniciar, configurações, aplicativos em padrões e mudar esse padrão de abertura para esse tipo de arquivo. Em contas, eu posso ver minhas contas para mudar a imagem, por exemplo, mudar o meu e-mail, sincronizar com outros dispositivos, colocar uma conta de trabalho, criar grupos familiares. Lembrando que a gente tem dois tipos de conta: a conta de administrador e a conta padrão. A conta de administrador, ela tem acesso a tudo. A conta padrão é uma conta mais restrita. Em hora e idioma, eu posso mudar o idioma, a região, são métricas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa dia, mês e ano. Porém, nos Estados Unidos é diferente, ele utiliza ano, mês e dia. Então eu posso mudar isso, eu posso mudar. Aqui no Brasil a gente usa quilômetros. Lá nos Estados Unidos eles usam jardas, pés, são métricas diferentes. E também posso configurar a data. Lembrando que quem pode configurar é o usuário administrador. Posso ver jogos, abrir a barra de jogos do Xbox, botar em modo jogo. Facilidade de acesso, eu posso configurar para que ele funcione para pessoas que principalmente tenham deficiência visual, auditiva ou motora, habilitando a narração, lupa para aumentar o tamanho ou alto contraste para quem tem daltonismo, por exemplo. Em pesquisar, eu posso localizar arquivos e mudar suas permissões. Em privacidade, eu posso dar acesso ou não ao áudio do microfone, a imagem da webcam e outras informações. Em atualização e segurança, eu posso fazer o que a gente chama de Windows Update, atualizar o sistema operacional para diminuir a vulnerabilidade. Posso recuperar, fazer a recuperação, restaurando o computador num ponto anterior antes de instalar um programa. E também há a possibilidade de fazer backups, cópias de segurança. No último concurso, em específico, caiu em sistema falando sobre a sua área de trabalho remota. Então, em configurações, clicando em sistema e clicando em área de trabalho, desculpa, área de trabalho remota não, área de transferência. O que eu tenho aqui? Eu falei área de trabalho remoto é para acessar remotamente a máquina. Não, o que caiu na última prova foi área de transferência.
Está no seu edital. E o que eu preciso saber dessas configurações? Que eu posso ativar o histórico da área de transferência. Quando eu ativo, a tecla de atalho Windows mais a letra V permite visualizar todos os itens até 24 blocos de informação copiada e ou recortada. Inclusive, dá para sincronizar essa área de trabalho entre dispositivos, para copiar de um equipamento e colar no outro. Hoje eu faço muito isso, copio algo no meu smartphone, colo, por exemplo, no Windows e vice-versa. Há também como limpar tudo que você tem na sua área de transferência. Lembrando que hoje essa área de transferência dá para fixar itens, para que você possa colar mais de uma vez. Então, a área de transferência é um tópico muito importante no seu edital. Está lá, claro que pode cair mais questões sobre isso. É no menu Iniciar, em Configurações, Sistema Área de Transferência, que eu posso fazer minhas configurações da área de transferência. Agora que a gente entendeu sobre o sistema operacional Windows, no seu edital ele fala sobre arquivos diretório. Um arquivo, também chamado de ficheiro, é um recurso para guardar informações, armazenar informações de maneira permanente, durável, para que eu possa recuperar, abrir, restaurar essa informação em um outro momento. O arquivo ele pode ser de diferentes tipos: imagens, músicas, vídeos, textos, planilhas, apresentações, banco de dados, programas e geralmente tem um nome, ponto, uma extensão. O nome, ponto e extensão. A extensão específico serve para identificar a origem de que programa foi criado, em que programa padrão eu vou abrir. Lembrando que eu não posso colocar nomes iguais. Quando eu falo nomes iguais, é no seu path name, no caminho completo para abrir o arquivo, desde o diretório até o arquivo, incluindo a sua extensão. Também não pode colocar o bonequinho, aspa, dois pontos, asterisco, pipe, sinal de maior, sinal de menor, contrabarra, barra, ponto de interrogação. Esses 9 caracteres, bonequinho, não podem ser colocados no nome de arquivo, no nome de pastas. Então, não pode nomes iguais, não pode o bonequinho. Tem arquivo que não tem extensão, não é obrigatório ter extensão, porém, a extensão identifica em que programa ele vai abrir. Aqui um exemplo de um ícone de um arquivo sem extensão. Outra coisa, se eu for tentar mudar a extensão de arquivo, ele poderá se tornar inutilizável, ou seja, ele perde a referência em que programa ele abre e pode ser que ele não abra mais. Há também como clicar com o botão direito do mouse, pedir para abrir como, e você escolhe em que programa compatível com aquele tipo de arquivo você deseja abrir. Aqui o que eu havia falado lá no primeiro slide, lá no primeiro parte da aula. Essa setinha no canto esquerdo inferior significa que é um arquivo de atalho. Atalho também pode ser chamado de link, é um encurtamento de caminho para abrir um programa, para abrir um arquivo, para abrir uma pasta, para abrir um disco, para abrir um caminho compartilhado na rede, ou mesmo um arquivo que está na internet, lá no OneDrive, no Google Drive, no Dropbox, para abrir, por exemplo, uma página de web no seu navegador, para abrir o seu programa de correio eletrônico, para enviar um e-mail, tudo isso é um atalho. Você pode criar atalho de vários tipos. Para criar um atalho, botão direito, novo, aí escolhe a opção atalho. Outra maneira, clica no arquivo, arrasta com a tecla Alt de atalho. Dá para criar atalho. Clicando com o botão direito, arrastando, ao soltar ele vai mostrar a opção copiar aqui, mover para cá,
criar atalho aqui, é outra maneira de criar um atalho. Atalho, encurtamento de caminho para abrir um arquivo, uma pasta, um disco, um programa. Já falei para vocês, não pode ter o bonequinho, são esses 9 caracteres. No caminho completo, não pode nomes iguais. E, no máximo, eu posso usar 260 caracteres no caminho completo, no seu pathName. Falando em arquivo, na hora da prova, a banca VUNESP gosta de cobrar os tipos de arquivo. O exe é um arquivo executável, é um programa, assim como o .com também é um programa de Microsoft, ou .cmd, é igualzinho. Temos também o .pif, que é um atalho para o programa, .bat, que é um arquivo de lote, .scr, que é um arquivo de proteção de tela, .vbs, é um script Visual Basic, ws, Web Service, .tif, alvo para arquivo de imagem. Eu chamo esses arquivos de perigosos porque podem conter vírus. Documentos do tipo texto, cai muito em prova o docx, que é um documento do Word até a versão atual, ou o .doc, que é o Word antigo. Além desses que podem cair em prova, é o HTML e o HTML, que é uma página de web, o TXT é um documento de texto sem formatação, o RTF, que é o formato Rich Text, tem caído muito também o CSV, que é um arquivo de texto separado por vírgula, além do XPS e o PDF, que são documentos portáveis, preparados principalmente para impressão, por preservarem a informação, preservarem o layout, e é mais difícil de ser editado. Pode ser editado, e hoje qualquer navegador abre esses tipos de arquivo. Além de arquivos do tipo texto, podem cobrar na prova arquivos de planilhas eletrônicas. O que mais cai é o XLSX, que é uma pasta de trabalho contendo planilhas eletrônicas, e antigamente era o XLS, além do Calc poder ter a versão ODS. Eu não falo nem tanto do Calc, porque não está no edital LibreOffice. Arquivos de apresentação de slide. O que mais pode cair em prova é o PPTX, atualmente, antigamente o PPT, e apresentação direta, o PPSX e antigamente o PPS. Não está dentro do seu edital o PowerPoint, mas você precisa saber os tipos de arquivo. Arquivos de áudio pode ser cobrado. Arquivo de áudio que não é compresso, não usa codec, é o WAV. Todos os demais, eles são arquivos codificados, que usam codec, como MP3, Windows Media Audio, AAC, AMR, OGG, MIDI, CDDA. Esses são arquivos e formatos de arquivo de áudio. Se falar de vídeo, o único que não é codificado é o AVI. Todos os demais usam codec, codificação e decodificação. Windows Media Video, MP4, assim como pode ser também um MPG ou MPEG, 3GP, RMVB, OGG, MKV, MOV, FLV, SWF, todos esses formatos são arquivos de vídeo. Pode perguntar sobre arquivos de imagem, JPG ou JPEG, atualmente substituindo pelo PNG, que é gratuito, é free, além de ICO, BMP, GIF, que são imagens em movimento, TIFF, SVG, RAW. Esses são algumas extensões que podem ser cobradas sobre imagens, fotos. E, por último, arquivo principal, aberto pelo explorador de arquivos do Windows, que é um tipo de arquivo compactado, é o arquivo .zip. Além desse, o RAR e o 7-zip são os mais cobrados em prova. Agora que a gente entendeu extensões de arquivo, vamos entender para que serve a pasta, também chamado de diretório. Ela é uma estrutura para organizar arquivos e outras pastas, que podem ser criadas dentro dos seus discos HD, SSD, pendrive, disquete, CD, DVD, cartão de memória.
e ela é vista como uma árvore de diretórios. A pasta, quando tem essa setinha para o lado, significa que ela tem uma subpasta. Se ela não tem a setinha, não tem subpasta, subdiretório. Quando a setinha está apontando para baixo, significa que ela está aberta e eu estou vendo seus subdiretórios. Aqui, ó, eu estou vendo os seus subdiretórios e tem essa hierarquia, onde a gente chama a pasta ou diretório raiz, que é o disco. Dentro dela, vamos ter as pastas, são as ramificações, até o arquivo, que seria a minha folha. Falando de pastas ainda, o pathname, o que significa isso? O caminho completo para acessar um diretório, para acessar um arquivo. Por padrão, por exemplo, a minha área de trabalho, chamado desktop, fica no C2 pontos, contra barra, diretório user ou usuário, dentro dele um diretório com o nome do usuário, o meu nome de usuário é Leo1, dentro dele a pasta área de trabalho ou desktop. E aí dentro da minha área de trabalho eu posso ter outros diretórios e subdiretórios. Sabendo disso, é necessário saber do explorador de arquivos do Windows. Pode ser aberto com a tecla de atalho Windows mais E. O Windows E abre o explorador de arquivos, a qual no painel aqui de visualização eu posso movimentar diretórios ou abrir diretórios e discos. Posso clicar no meu disco para visualizar nessa área de visualização à direita meus discos, ou clicar, por exemplo, numa pasta para ver o conteúdo dela no canto direito. No explorador de arquivos, é importante que você conheça essa faixa de opções. Lembrando que esse explorador de arquivos é do Windows 10. Na faixa de opções, no menu Início, eu posso copiar um arquivo para a área de transferência, Ctrl mais C. Eu posso recortar um arquivo, lembrando que ele só vai tirar o arquivo caso eu cole em outro local. Ctrl X indica que eu vou movimentar. Posso, após copiar ou recortar, colar o arquivo no local desejado, Ctrl V, copiar o caminho, colar como atalho, mover um arquivo ou uma pasta, copiar, excluir, deletar um arquivo. Na setinha para baixo dá para deletar permanentemente, renomear um arquivo, criar uma nova pasta. Aqui eu estou escrevendo para vocês a tecla de atalho. Por exemplo, para criar uma nova pasta, a tecla de atalho é Ctrl Shift N, para renomear F2, para mover para lixeira, excluir, delete, para abrir as propriedades de uma pasta, Alt, mais a tecla Enter. Para selecionar tudo, Ctrl mais A. Selecionar arquivo. É importante saber como selecionar arquivo. Compartilhar. Cai muito em prova que eu posso compartilhar com arquivo compactado, arquivo zip. Dá também para enviar por e-mail para outros usuários, gravar e imprimir. Lembrando que, por padrão, já estou visualizando o painel à esquerda, chamado de painel de navegação, mas posso visualizar também o painel de visualizações, que ao clicar no arquivo mostra o seu conteúdo, ou o painel detalhes, que mostra os metadados do arquivo. Há também como visualizar a extensão de arquivos e itens ocultos, assim como ter caixas de seleção clicando nesses itens. Dá para classificar por nome, data de modificação, por tipo, por tamanho, mudar o layout de visualização para ícones pequenos, médios, grandes e extra grandes, para listas, detalhes, conteúdos ou blocos e ainda ocultar um diretório, um arquivo. Uma vez que você deseja movimentar, gerenciar, a primeira coisa é selecionar. Para selecionar arquivos adjacentes, arquivos sequenciais, você pode clicar no primeiro, pressionar e manter pressionado a tecla Shift e clicar no último arquivo. Ele vai selecionar arquivos adjacentes, sequenciais, uma lista de arquivos. Agora, se você deseja selecionar de maneira aleatória,
Arquivos não adjacentes, pode clicar no primeiro, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e ir clicando nos demais arquivos. Ele seleciona dessa maneira arquivos de maneira aleatória. Uma vez selecionado, você pode copiar e colar para fazer uma cópia. Você pode usar a sua tecla de atalho, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C copia, Ctrl+V cola. Você pode mover o arquivo, recortando e colando. Ctrl+X para recortar, Ctrl+V para colar. Você pode renomear arquivos usando a ferramenta ou usando a tecla de atalho. Lembra, se você renomear mais de um arquivo selecionado, arquivo com mesma extensão, ele automaticamente vai botar um número sequencial. 1, 2, 3, 4, por exemplo, para arquivos PDF. 1, 2, nesse caso aqui, para arquivos PPTX. Há também a opção de excluir, deletar ou excluir permanentemente. Shift mais a tecla Del, que exclui permanentemente sem enviar para a lixeira. Excluindo permanentemente, arquivos que estão no HD, no disco rígido, você usa Shift Delete. Porém, se você fizer isso de pendrive, de cartão de memória, ele já exclui permanentemente. Ele não vai para a lixeira. E chegamos ao fim desse bloco de aula, onde a gente fala os principais conteúdos cobrados pela Banca Vunesp, para que você tenha um pouco do conteúdo que é o mais cobrado em prova. Te espero no próximo bloco, a qual a gente continua falando, por exemplo, do Word. Um beijo, abraço para vocês, fique com Deus, tchau, tchau!